Meus amigos do canal do Mendel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar da repercussão da vitória do Atlético sobre o Peñarol pela Libertadores e o tropeço do Cruzeiro. Tropeço, fora de casa, tropeço, péssimo empate do Cruzeiro contra o União La Calera pela Sul-Americana. Antes de falar sobre isso, vamos anunciar o oferecimento de Cedros Beer. Cedros Beer, chopp da melhor qualidade, chopp IPA, chopp Pilsen. Cedros Beer, Caeté região, saboreando esse maravilhoso chopp do casal Bruno e Janaína. Pessoal, iniciando pelo jogo do Cruzeiro, que jogou mais cedo, né? Jogou às 19 horas lá em Concepción, no Chile. Falar da atuação do Cruzeiro é chover no molhado. O time mais uma vez teve uma atuação abaixo da crítica, um primeiro tempo ruim, um segundo tempo horroroso. O Fernando Seabra ainda tentou mexer, colocou o Barreal, colocou o Cifuentes, colocou o Gasolina. Ele que foi questionado depois do clássico de sábado por que não estava colocando os jogadores que foram, reforços no ano aí para jogar. E ele deu essa resposta em campo ontem lá contra o La Calera, penúltimo colocado do campeonato chileno. Puta que pariu. A baba do boi cansado, e o Cruzeiro não conseguiu vencer esse time horroroso, né? E aí, com os reforços que entraram, a coisa não aconteceu do mesmo jeito. Uma atuação desesperadora do Cruzeiro. Está em situação muito complicada no grupo. Tem chances de classificação ainda? Tem, totalmente. Só que ele é o terceiro colocado da chave com 3 pontos. E 3 empates. E a Católica do Equador tem 7 pontos e lidera o grupo. O Cruzeiro não conseguiu ganhar de ninguém. Gente, num grupo horroroso da Sul-Americana, o Cruzeiro não conseguiu ganhar de ninguém. Empatou 0-0 com a Católica lá em Quito e com o La Calera ontem, e aquele empate por 3-3 contra o Alianza no Mineirão, que foi uma coisa desesperadora depois de abrir 3-0 no primeiro tempo. Aquele vexame. Só que falar do aspecto tático e técnico do Cruzeiro, eu vou estar aqui enxugando o gelo, vou estar aqui falando mais do mesmo. O Fernando Seabra, a gente sabe que o time piorou de desempenho com ele, né? Defensivamente o time do Cruzeiro é uma lástima e ofensivamente o time do Cruzeiro não existe. Matheus Pereira é um deserto de ideias, sozinho ali num monte de jogadores medianos. E aí eu vou direcionar a minha crítica no caso do Cruzeiro, desse mau resultado contra o La Calera ontem lá no Chile, ao Ronaldo e seus asseclas. A gente sabe que o Ronaldo ele não fala com a imprensa. Desde que o Ronaldo assumiu a SAF do Cruzeiro em 23 de dezembro de 2021. Ronaldo não fala com a imprensa. Ronaldo falou uma vez depois do jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão do ano passado e falou um monte de bobagens. Ronaldo não conversa com ninguém. E os seus asseclas, Gabriel Mesquita, o Pedro Martins, que outro dia falou um monte de bobagem também na coletiva lá depois da demissão do Larcamon, o Paulo André, esses caras não falam. Será que eles acham que está tudo bem? Será que esses caras acham que está tudo dentro do planejado? Será que eles não entenderam o tamanho da camisa do Cruzeiro? Será que o Ronaldo e seus asseclas não entenderam que o Cruzeiro é um clube continental, é um clube mundial, é um clube gigante? Porque não tem condições. Será que o planejado deles no início do ano foi isso aí? Uma perda do título estadual da maneira que foi, por um rival mais forte, mas perdeu de uma maneira que vencia por 1-0 e tomou a virada. A Copa do Brasil, um vexame do tamanho do mundo contra o Souza. O Brasileirão começou mais ou menos e tomou uma paulada sábado para o seu rival, e na Sul-Americana esse vexame. O elenco do Cruzeiro, desculpa a franqueza do torcedor cruzeirense, o elenco do Cruzeiro é muito ruim. O elenco do Cruzeiro é para não cair no Brasileiro de novo. Vai ser um ano de sofrimento para o Cruzeiro de novo. Ou o Ronaldo acorda para a vida
e mete a mão no bolso e reforça esse time, ou o torcedor cruzeirense vai ter um ano de pesadelo. E já chega de sofrer, né? Ninguém aguenta mais, depois de 3 anos na Série B e uma volta para a Série A no passado, que foi desesperadora, quase que cai de novo, e a tendência desse ano é a mesma coisa, brigar contra a Série B até o final. E o torcedor não aguenta mais isso. No lado do Atlético, mais uma vitória, mais uma grande atuação até determinado momento. O Peñarol, longe de ser aquele Peñarol que amedrontava os adversários na América do Sul, mas tem uma camisa gigantesca. E o Atlético se impôs. O Milito, ele repetiu a escalação do último jogo contra o Cruzeiro. Pela primeira vez ele consegue repetir uma escalação e funcionou de novo. O Scarpa aberto de um lado, o Arana aberto pelo outro, e os gols de Scarpa foram exatamente do mesmo jeito. O Hulk puxa a marcação, o Scarpa aberto, ele domina e bate. A mesma coisa, a jogada é manjada, mas ninguém pega. E aí, no segundo tempo, o time continua com a intensidade, o time continua marcando em cima, tanto que faz o terceiro gol e tem uma bola na trave do Alan Franco. E aí entra a questão anímica, né? O time, contra o Cruzeiro, a gente entende que o Atlético baixou as linhas de uma maneira proposital. Foi intencional e foi calculado. Tanto que o Atlético baixou as linhas e o Cruzeiro não fez absolutamente nada. O Cruzeiro não ameaçou em momento algum. Teve um chute do Barreal só e aquele gol anulado lá do Papagaio. Fora isso, o Cruzeiro não ameaçou o Atlético. Ontem foi diferente. Ontem o Diego Aguirre, que não deixa nenhuma saudade ao atleticano, quando ele esteve aqui treinando o time em 2016, ele consertou a cagada. Ele acertou o time do Peñarol, e aí o Atlético, logo depois do terceiro gol, foi 1 minuto depois, saiu o gol do Peñarol, não falha defensiva do Atlético, de cabeça de novo, e o Atlético sentiu. Tomou o segundo gol, foi para as cordas. Aí eu achei que a coisa ia desandar. Porque o Atlético não conseguia sair para o jogo. O Atlético não conseguia controlar o domínio do time do Peñarol, que avançou as linhas e passou a tocar a bola, o Galo ficou sem saída. Então esse é um ponto em que o Milito vai ter que dar um jeito de consertar aí, trocar o pneu com o carro andando, porque o calendário é muito apertado. Tem Brasileirão, Copa do Brasil, semana que vem contra o Sport, dia 30, tem a Libertadores. E se contra o Cruzeiro foi calculado o recuo, baixar as linhas, ontem não foi. Ontem eu acho que o time deu uma pregada e sentiu ali a disposição tática que o Peñarol promoveu com as mudanças. E o Galo não conseguiu se adequar a essa mudança de postura do Peñarol, e quase que o Atlético entrega a paçoca. Seria um desastre, de um 3-0 avassalador para um 3-3 bem desagradável que seria. A tabela agora ela é razoavelmente favorável pelo fato de que vai enfrentar o Rosário Central na Argentina sem torcida, porque o Rosário Central foi punido por conta daquele jogo contra o Peñarol na primeira rodada da Libertadores, quando um jogador uruguaio foi atingido por uma pedrada de um torcedor do Rosário Central. Depois enfrenta o próprio Peñarol lá em Montevidéu e fecha contra o Caracas em Belo Horizonte. Então a possibilidade do Galo enfrentar o Peñarol lá em Montevidéu já classificado, ela é muito grande, o que traz um alívio, né, imenso aí em termos de calendário, em termos de você poupar alguns jogadores. Domingo tem um jogo contra o Cuiabá, aliás, sábado contra o Cuiabá, fora de casa, depois o Fluminense também fora de casa, e entre esses dois jogos tem o jogo contra o Sport da Copa do Brasil, terça-feira, dia 30, no Mineirão. Então, resumindo, o Cruzeiro, mais um vexame, o Cruzeiro não consegue jogar, o Cruzeiro tem um elenco limitadíssimo, e o Atlético vence, convence, mas passa alguns sustos desnecessários em que deverá ser feita uma correção de rota do Milito aí para corrigir esse problema, porque quando enfrentar times mais fortes como River Plate, como Flamengo, como Palmeiras, Fluminense, Grêmio, pode azedar a garapa.